A Terra possui um campo magnético produzido pelo movimento de fluxos de metais, especialmente ferro, na região central do planeta, próxima ao núcleo. Este campo magnético protege a Terra dos efeitos nocivos do Sol e é, em parte, responsável pelo aparecimento da vida no nosso planeta. Bem, provavelmente disso você que acompanha o Ciência News já sabia. Mas agora, usando observações de um foguete suborbital da NASA, uma equipe internacional de cientistas, pela primeira vez, mediu com sucesso um campo elétrico planetário que é considerado tão fundamental para a Terra quanto sua gravidade e seus campos magnéticos, conhecido como campo elétrico ambipolar. A sua existência foi prevista pela primeira vez há mais de 60 anos, para explicar como a atmosfera do nosso planeta pode escapar acima dos polos norte e sul. A missão não apenas confirmou a existência do campo ambipolar, mas também mediu sua força, revelando seu papel em impulsionar a fuga atmosférica e moldar nossa ionosfera, uma camada da atmosfera superior de forma mais ampla. Entender a evolução da atmosfera do nosso planeta fornece pistas não apenas para a história da Terra, mas também nos informa sobre os mistérios de outros planetas e determina quais deles podem ser hospitaleiros para a vida. Desde o final dos anos 1960, naves espaciais voando sobre os polos da Terra detectaram um fluxo de partículas fluindo da nossa atmosfera para o espaço. Alguma quantidade de fluxo de saída da nossa atmosfera era esperada. A luz solar intensa e não filtrada deveria fazer com que algumas partículas do nosso ar escapassem para o espaço, como vapor evaporando de uma panela de água. Mas o vento polar observado era muito misterioso. Muitas partículas dentro dele eram frias, sem sinais de que tinham sido aquecidas. Ainda assim, viajavam em velocidades supersônicas. Algo tinha que estar atraindo essas partículas para fora da atmosfera, disse Glenn Collison, principal pesquisador da missão Endurance do Goddard Space Flight Center, da NASA. Foi com base nisso que os cientistas suspeitavam que um campo elétrico ainda a ser descoberto poderia estar em ação. Esperava-se que o campo elétrico hipotético gerado na escala subatômica fosse incrivelmente fraco, com seus efeitos sentidos apenas em centenas de quilômetros. Por décadas, detectá-lo estava além dos limites da tecnologia existente. O lançamento do foguete em 2022 aconteceu em Svalbard, um arquipélago norueguês a apenas algumas centenas de quilômetros do Polo Norte e lar do campo de foguetes mais ao norte do mundo. Svalbard é o único campo de foguetes do mundo onde é possível voar através do vento polar e fazer as medições de que precisávamos, disse Suzy Imber, física espacial da Universidade de Leicester, no Reino Unido, e coautora do artigo. O Endurance atingiu uma altitude de 768 quilômetros, aterrissando 19 minutos depois no mar da Groenlândia. O Endurance mediu uma mudança no potencial elétrico de apenas 0,55 volts. Meio volt é quase nada, é quase tão forte quanto uma bateria de relógio, disse Collinson. Mas é a quantidade certa para explicar o vento polar. Os íons de hidrogênio, o tipo mais abundante de partícula no vento polar, sofrem uma força externa desse campo 10,6 vezes mais forte que a gravidade. Isso é mais do que suficiente para combater a gravidade. Na verdade, é o suficiente para lançá-los para o espaço em velocidades supersônicas, disse Alex Glosser, cientista do projeto Endurance e coautor do artigo. Partículas mais pesadas também recebem um impulso. Íons de oxigênio na mesma altitude e imersos nesse campo de meio volt
pesam metade. Em geral, a equipe descobriu que o campo ambipolar aumenta o que é conhecido como altura de escala da ionosfera em 271%, o que significa que a ionosfera permanece mais densa em alturas maiores do que seria sem ele. É como uma correia transportadora elevando a atmosfera para o espaço, acrescentou Collinson. A descoberta do Endurance abriu muitos novos caminhos para a exploração. O campo ambipolar, como um campo de energia fundamental do nosso planeta, juntamente com a gravidade e o magnetismo, pode ter moldado continuamente a evolução da nossa atmosfera, de maneira que agora podemos começar a explorar. Como ele é criado pela dinâmica interna de uma atmosfera, espera-se que campos elétricos semelhantes existam em outros planetas, incluindo Vênus e Marte. Qualquer planeta com uma atmosfera deve ter um campo ambipolar, disse Collinson. Agora que finalmente o medimos, podemos começar a aprender como ele moldou nosso planeta, assim como outros ao longo do tempo. O artigo foi publicado na Nature. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.